E diz assim, Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, sim, pela tua palavra, que renova, fortalece, edifica, que nos coloca de pé. Fala à tua igreja, fala conosco nesse momento tão precioso, Senhor, de ouvir a tua voz. Que eu diminua, o Senhor cresça, perdoa os meus pecados, é sobre o chamado, teu chamado, que eu subo aqui a esse altar para entregar a tua palavra como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor venha mostrar, revelar, dar, ó Deus, a resposta, dar a revelação daquilo que queres falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, que possamos fazer do nosso coração uma terra fértil, para que a tua palavra, a semente, venha crescer, venha produzir o bom fruto. Em nome de Jesus, assim oramos, te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Essa palavra é uma palavra, ainda que alcance todas as vidas, todos os corações, mas é uma palavra mais dirigida ao cristão, mais dirigida ao crente. Paulo está escrevendo à igreja de Colosso, falando, olha, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Você está aqui nessa manhã, você está em casa ouvindo essa palavra, provavelmente porque você já ouviu, já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou ainda irá tomar essa decisão, porque é a decisão mais importante da vida do ser humano. Crer, confessar, acreditar, declarar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Porém, muitos até entregam, muitos até dão um primeiro passo, muitos até começavam a seguir Jesus. Muitos até, quando Jesus estava presente, eram discípulos. Mas Jesus vem, por exemplo, com uma palavra dura e muitos deixam de seguir a Cristo. Muitos deixaram de ser um seguidor, um discípulo, de andar com Jesus, porque nem sempre ouviremos aquilo que nós queremos, aquilo que vem apenas trazer o conforto. Muitas vezes Deus vem com uma palavra que nos confronta, que vai mostrar a nossa falibilidade, vai mostrar a nossa pequenez, vai mostrar o quanto nós somos dependentes dele. E é exatamente isso que Paulo está dizendo à igreja em Colossos. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Você que já recebeu Cristo Jesus, tenha certeza que Ele é o Senhor da sua vida, é o Todo-Poderoso, é o nome que está acima de todo nome. Porém, Ele está dizendo, continuem a viver nele. Porque confessar a Cristo não pode ser algo apenas da boca para fora. Uma verdadeira conversão, ela vem de um verdadeiro arrependimento. Precisamos, todos os dias, se converter. E não apenas uma conversão da boca para fora, não apenas algo exterior, mas tem que ser algo interior, lá dentro, no coração, na alma. Por isso que temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós vemos na Bíblia pessoas que verdadeiramente se converteram e produziram frutos desse arrependimento. Porque nós olhamos o nosso contexto, quando estávamos sem Cristo, nos arrependemos dos maus caminhos, das escolhas, do lamaçal do pecado, de viver se tornando amigo do mundo, como diz Tiago capítulo 4, versículo 4. Outrora, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas há um arrependimento, há uma conversão, um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeita. Só que não pode ficar apenas em um momento. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam a Cristo, vocês confessam, chamam Ele de Senhor, porém precisamos continuar a viver nele. A vida cristã
ela é contínua. A vida cristã, ela é dia a dia. Jesus ensinou isso. Aquele que quer vir após mim, tome dia a dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Então, estar em Cristo, viver em Cristo é muito bom, é importante, mas é algo presencial. É algo que vive no nosso presente, não é algo do passado, não é algo que você vai ficar apenas colocando, né, uma projeção futura. No domingo que vem eu vou na igreja, depois de amanhã eu vou orar, vou assistir uma pregação online, e hoje você está fora desse contexto. Não, tem que ser algo na hora. O nosso tempo é o presente. Já preguei aqui uma vez sobre isso. Passado ficou para trás. Não tem como mudar mais. Vai trazer as experiências, vai trazer as dores, marcas, cicatrizes, dependendo das escolhas. Futuro não é incerto, não. Incerto é para quem não crê em Deus. Futuro está nas mãos do Senhor. Mas o nosso tempo é o agora, o nosso tempo é o presente. Por isso que ele vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo vai se fazer novo. Jesus vai falar em João capítulo 15, aquele que está em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está, aquele que permanece, é o versículo 5. Ele vai dizer: olha, aquele que está em mim vai frutificar. Aquele que está em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer, e isso é viver. Continuem a viver em Cristo. Se você acreditou, se você recebeu, se você confessou Cristo, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você tem que continuar vivendo nele. E assim, como que eu vou saber se eu estou vivendo em Cristo? Como estão os seus frutos? O meu desejo é que você frutifique, que você avance, que você não fique parado, que você não venha ocupar a terra de uma maneira inútil, que você venha desenvolver, que você venha se envolver no reino de Deus, que você venha frutificar, cada um conforme a sua disponibilidade, cada um conforme o seu dom, o seu chamado, o seu talento, mas precisamos viver em Cristo. Precisamos entender e saber e compreender o que é viver em Cristo. Não é somente colocar uma camisa, não é somente participar de reuniões na igreja, não é somente andar com a Bíblia no celular ou a Bíblia física para lá e para cá. A vida cristã nos proporciona um modo. Temos um modo de vida. Vivemos pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. E isso é viver em Cristo, como? Diz o versículo 7 de Colossenses capítulo 2, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Como que eu estou vivendo em Cristo? Estou frutificando? Ou estou parado? Ou estou vivendo de uma maneira morna? Você conhece essa passagem em Apocalipse, Laodiceia. Você não é nem frio nem quente, você é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Não podemos ficar mornos, não podemos ficar frios. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te renovar, Ele quer te encher, Ele quer descer o fogo. Você vai sair daqui, meu amado irmão, quente, aceso para frutificar, vai viver em Cristo. É ter ousadia, é ter coragem, é ter a presença de Deus, é viver em comunhão e intimidade com Cristo. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as tribulações que Jesus ensinou, no mundo tereis aflições, mas você vai ter o bom ânimo, você vai ter a força, você vai ter o renovo dado por Deus, dado pelo Senhor. E uma das maneiras que nós vemos aqui, estando enraizados. Como estão as nossas raízes? A Bíblia muito fala, comparando o ser humano com árvores, com plantas, são muitas passagens. Salmo 1,
Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Vou resumir. E o seu prazer está na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros. João capítulo 15. Quantas vezes a Bíblia faz essa comparação de nossas vidas como árvores e de tantos exemplos, frutos, folhas, porque Jesus, em determinado momento, ele foi até uma figueira e não achou fruto, o que ele achou foi folhas. Uma das coisas que a Bíblia fala, raízes. Crente tem que ter raiz. Raiz profunda, raiz grande, raízes em Deus. E entenda, uma coisa eu aprendi, e sempre que eu lembro, quando falamos de raízes, eu guardei isso no meu coração. Bispo Volney, em uma das aulas do curso de formação ministerial, Bispo Volney Varjão, nós temos raízes profundas, grandes, para que nós venhamos ter ali sim força, alicerce, para que ainda que venha o vento, você não venha tombar, porque o que segura a árvore são as raízes, mas entenda que as nossas raízes são para cima. Nós não temos que ter raízes e ficar parados, plantados num lugar. É o que nós vivemos em João capítulo 3, versículo 8. Ora, o vento, vem, não sabemos de onde vem, o vento sopra onde quer. Você ouve o som, o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você tem que ter raízes profundas, mas as nossas raízes estão em Deus. É Ele que leva, é Ele que traz. Às vezes Ele nos leva, nos tira de um lugar para levar para outro. Você não entende, você não compreende. Às vezes Deus muda, Deus vai, mas é Ele que está no controle das nossas vidas. Mas pastor, eu estou há tanto tempo aqui, estou há tanto tempo nessa casa, eu estou há tanto tempo nessa cidade, eu estou há tanto tempo nessa igreja, e Deus está te levando, Deus está te mostrando, Deus está confirmando, porque nossas raízes estão em Deus, nossas raízes estão no Senhor. É melhor ser guiado pelo Espírito, viver pelo Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, quando ele vai falar a partir do versículo 17, no versículo 22, as obras, o fruto do Espírito, e mais à frente a obra da carne. Então precisamos ter raízes, precisamos ser edificados nele, como diz o versículo 7. Edificação. Como estamos edificando? A Bíblia muito fala sobre esse termo. Provérbios 14, se não me falha a memória, o versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa. Jesus vai falar, já citei aqui, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem a adversidade, mas a casa permanece inabalável. Como você está edificando a sua vida? É o que Paulo está dizendo aos Colossenses: olha, vocês receberam Cristo, vocês confessam Cristo como Senhor, mas precisamos continuar vivendo nele. Como está a nossa vida? Como está o nosso modo de vida? Como estamos trabalhando as nossas raízes? Como estamos trabalhando a nossa edificação? Porque temos que crescer, temos que avançar, temos que edificar. E não para aqui, confirmados na fé. Já parou para pensar nesse versículo, nessa passagem? Confirmação da fé. Tantas passagens aprendemos sobre isso. Precisamos ter a fé aprovada, no meio da luta, da adversidade. Que nossa fé venha a ser aprovada e não reprovada, independentemente das circunstâncias que passamos, bonança, lutas, dificuldades, que nós venhamos ter sempre fé confirmada. O valor da nossa fé tem que ser demonstrado, tem que ser aprovado por Deus. Por isso, jamais esmoreça na fé. Como a Bíblia fala sobre isso, como Jesus falou sobre isso. Pastor, a minha fé é pequena. Pode ser, do tamanho de um grãozinho de mostarda.
Que tem momentos que você tem a fé lá em cima, tem momentos que vem as lutas, e você começa a ter a fé ali um pouco abalada, porém não pode ser inexistente. A fé não pode dar espaço à incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12, que vai falar, vai lembrar do povo de Israel que ficou no deserto, os cadáveres ficaram no deserto. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, incrédulo, que afaste do Deus vivo. E isso é muito sério. A vida cristã tem que ter base na fé. São muitos os princípios: o amor, o perdão, a oração e a fé. Raízes, edificação, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. E Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Jesus está dizendo aqui para crente, preste muita atenção. Jesus está falando para cristãos: cuidado, para que ninguém venha enganar vocês, para que vocês não venham permitir ser enganados, ser levados por ventos de doutrina, porque eles vêm com vãs sutilezas, vêm com filosofia, vêm com tradição de homens, tradição religiosas, e têm enganado a muitos. Cuidado com o engano do pecado, cuidado com o engano de falsos ensinamentos. E isso é muito sério. Muitos serão enganados, muitos serão levados por falsos ensinamentos, muitos serão, outrora estavam na presença de Deus, outrora estavam servindo a Deus, serão engodados, levados, atraídos por falsas doutrinas, e é bíblico isso. Que não seja você a ser enganado, que não seja eu. Como que eu posso não ser enganado? Está aqui, confia, confere, seja um bereano, veja se está de acordo com a palavra. Antes as coisas elas eram mais discretas, hoje não, hoje está clara, as claras, e ainda assim pessoas são enganadas. Antes eram subliminares, você já ouviu esse termo, mensagem subliminar? Hoje está às claras. Hoje não tem ninguém querendo esconder nada, não. Hoje já está, e as pessoas estão aceitando, estão permitindo entrar na sua casa qualquer coisa, estão permitindo entrar na sua mente, no coração, falsos ensinamentos. Cuidado, preste muita atenção. Aquilo que a gente ouve e guarda no coração pode mudar todo o curso da nossa vida. Cuidado com isso. E Colossenses capítulo 2, o versículo 12, vou resumir, depois leia em casa todo o capítulo. Tendo sido sepultados juntamente com Cristo, com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso é viver em Cristo. O tema dessa mensagem é exatamente esse: continue a viver em Cristo, continue a viver nele, como lemos aqui no versículo 6. E nós não podemos ter uma vida cristã esquecendo do sacrifício de Cristo. Por isso que nós participamos da mesa do Senhor, que é um memorial. Lembramos, fazer isto em memória de mim. Lembramos do sacrifício do Senhor, lembramos da ressurreição. Jesus venceu a morte,
ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra de Deus, tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o Todo-Poderoso. Tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a nossa vida cristã, quando nós vivemos, desenvolvemos, porque eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs, não estou julgando, estou apenas observando os frutos, mas uma vida totalmente incoerente à palavra. Eu vejo no trabalho, todos nós erramos, todos nós falamos, não estamos falando de perfeição, não é isso. Mas tem coisas que você não tem como não observar. Por isso que nós viemos aqui. Uma das coisas que nós não podemos permitir é esquecer o sacrifício de Cristo. Porque nós não poderíamos comprar a nossa salvação. Não há recurso nesse mundo que pudesse comprar a alma do seu amigo, como diz o salmista, pudesse comprar a sua salvação, mas o alto preço foi pago na cruz do Calvário. E hoje, no sacrifício de Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. No sacrifício de Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E assim você tem algo que nada nesse mundo pode oferecer, mas somente Deus, somente Cristo, que é o plano da salvação, como diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então lembremos, juntamente, fomos sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual nós também fomos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Efésios capítulo 2 também vai falar isso. Estávamos mortos nos delitos, nos pecados, na incircuncisão da carne, mas Ele nos deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o bom pastor, o Senhor, veio para dar vida, vida em abundância. De João 11, 25, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós não podemos viver uma vida cristã, uma vida falando que é um discípulo de Cristo, esquecendo do sacrifício dele, esquecendo da salvação que temos nele, através da sua entrega. Por isso que ele diz aqui, no versículo 14, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E se você deixar aqui marcado e voltar ao capítulo 1, só uma página, na minha Bíblia é uma página, o versículo 21, capítulo 1, versículo 21, ainda em Colossenses. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam. Agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui ele diz que há um perigo muito grande no qual muitos caem, que é o desvio, que é o tirar a mão do arado, que é o se desviar. Por isso que aquele que está de pé tem que olhar, vigiar para não cair.
Ele está dizendo: olha, no passado nós éramos inimigos, no passado entregávamos a nossa vida, nosso corpo às obras da carne, às obras mais, caminhos maus, que nós sabemos que as nossas obras podem ser boas ou podem ser más. Diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A árvore ela pode dar o fruto bom ou o fruto mau, como diz João capítulo 15. Não, porque não pode a árvore boa dar o fruto mau. Mas Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, você está reconciliado com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é reconciliado, você é resgatado, você é remido, você foi colocado a salvo, o alto preço foi pago, você não é mais escravo, você não é mais preso, você foi remido, resgatado, colocado a salvo. Sua alma está segura, tranquila em Deus, na salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Porém, seremos apresentados diante dele, santos, separados, inculpáveis, irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que, quando é olhado, não tem do que ser repreendido. E isso só em Cristo Jesus. Porém, diz o versículo 23 do capítulo 1, se é que vocês permanecem na fé. Então é necessário permanecer na fé. Quer a salvação? Jesus nos ensinou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer na fé, alicerçado e firme. Aqui já está falando de alicerces. Falamos sobre edificação. Você não constrói, não edifica uma casa, um prédio de qualquer maneira. É trabalhado primeiramente o terreno. Hoje a tecnologia ajuda muito, mas o terreno ele tem que estar firme. Começam a bater aquelas estacas, fincando aquelas estacas no terreno. Eu não entendo muito, mas o terreno, o solo ficar firme, depois vem os alicerces. Você não constrói de qualquer maneira. Você não constrói o quinto andar para depois fazer o segundo. Não. Tem todo um procedimento, tem toda uma etapa, tem todo um planejamento. Por isso que os nossos alicerces têm que estar firmes. Falamos de raízes profundas. Não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado. Então, o meu desejo nessa manhã é que você possa ter raízes profundas, alicerces firmes, como lemos aqui, não se deixar levar por qualquer coisa, pelo engano, não deixar ser atraído pelo engano, mas lembrar que precisamos viver em Cristo, precisamos viver nele, como diz o capítulo 2, versículo 6. E como está a nossa vida? Como está o nosso proceder? E eu encerro com o capítulo 2, o versículo 20, que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, cuidado, nessa luta, nessa guerra entre a carne e o espírito, você não pode querer pegar qualquer arma, você não pode querer pegar e escolher qualquer coisa. São coisas que nós vemos aqui inventadas, falsa humilhação, coisas feitas com base na falsidade e que não tem valor, não vai te ajudar na luta, na guerra espiritual. Por isso que ele diz aqui: olha, nós não podemos viver, se sujeitar a algumas regras,
como se ainda vivêssemos no mundo. Você não vive mais no mundo, mas você vive em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que está em Cristo é nossa criatura. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos entender e guardar o versículo 6 do capítulo 2. Continue a viver em Cristo e Cristo viverá em você. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor, adorando, falando: Senhor, vive em mim. Senhor, eu quero viver em Ti, eu quero estar em Ti, na Tua presença, independentemente das circunstâncias. Meu Pai, que eu não venha me desviar desse caminho, que eu não venha desviar para a esquerda, para a direita, muito menos retroceder, muito menos ficar parado. É isso que o diabo quer. O que Deus quer é que você viva em Cristo, que você viva em intimidade, que você busque a Deus, que você busque a Cristo, que você viva de uma maneira na fé, que você viva com raízes, que você viva produzindo frutos. Como? Orando, buscando, servindo, adorando. O que mais tem no reino de Deus é trabalho. E isso são poucos que querem. Tanto que Jesus falou: olha, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Jesus vai falar: levante e olhe os campos. Olhai os campos que já branquejam para a ceifa, mas poucos trabalhadores. Que você possa ser um soldado de Cristo, que você possa ser um trabalhador de Cristo, que você possa viver verdadeiramente uma vida cristã, cada um segundo seu dom, cada um segundo o seu chamado. Uns vão ter o chamado de interceder, outros de semear, outros de evangelizar, outros de tocar no louvor, outros de ser um diácono. Cada um que não pode é você enterrar o seu dom, enterrar o seu talento. Como está a nossa vida cristã? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, quantos recebem Cristo Jesus, mas não continuam vivendo nele? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Abriram o coração para Jesus. Muitos confessaram Jesus como Salvador, mas veio a primeira luta, veio a dificuldade, veio as ofertas do mundo, vieram as ofertas do mundo, e não continuou mais vivendo em Cristo. Meu desejo é que você possa viver em Cristo, até o último fôlego, até o último suspiro, ou até a volta dele. Entender, compreender o que é uma verdadeira vida cristã, renunciando ao pecado, renunciando às ofertas do diabo, às ofertas do mundo, e frutificando, que através dos frutos, do seu envolvimento com o reino de Deus, Deus vai te levando cada vez mais a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Você vai vivendo milagres, vai vendo maravilhas, você vê os sinais seguindo aqueles que creem. O que é uma verdadeira vida cristã? Cuidado com o que está sendo ensinado. Se você quer uma religião de conforto, o cristianismo não é para você. Em Cristo temos vitórias. Em Cristo temos, sim, milagres. Mas é negar a si mesmo. Não é fazer o que quer, não é viver de qualquer maneira, não é se entregar a qualquer coisa. Eu quero orar nessa manhã pela nossa vida cristã. Essa mensagem é a todos nós. Como está a nossa vida cristã? Será que estamos verdadeiramente vivendo em Cristo? Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração. Te damos graças, meu Deus, pela Tua palavra, e que possamos aprender a cada dia
a viver a vida que o Senhor nos ensina. Não a que o homem ensina, não a que o mundo ensina, mas uma vida pautada no amor, uma vida pautada, ó Deus, na busca da Tua presença, uma vida que confia em Ti, pautada, balizada, alicerçada na fé, na esperança, na confiança em Ti, certos que o Senhor tem preparado grandes coisas para nós. Nosso lugar está preparado na casa do Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh Deus, que venhamos permanecer firmes, que não venhamos desviar, que não venhamos resvalar os pés, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem ficar parado. Espírito Santo de Deus, o Senhor esteja nos ajudando, nos ensinando a tomar a direção certa, o caminho certo, e o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a nossa vida. Possamos ter uma vida cristã verdadeira, que Te agrada, que o Senhor, ao olhar para nós, venha se alegrar, possamos ser aprovados diante de Ti, possamos nos apresentar a Ti, ó Deus, como obreiro aprovado, de uma verdadeira vida cristã, que ora, que lê a Tua palavra, que ama vir à Tua igreja, que confia, ainda que tudo pareça que não, mas o Senhor nos encoraja a prosseguir, a avançar. Assim, ó Deus, coloco nas Tuas mãos cada vida, cada oração, cada coração, cada vida cristã. Nos ajuda, meu Pai, a melhorar, a dar esse passo a um nível mais profundo de intimidade contigo. Assim oramos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele a honra, a Ele a glória.